Os independentes por Tomar reuniram nesta terça-feira com a comunicação social para dar conta da posição do grupo sobre o quadro político que envolve a Junta Urbana de Tomar, depois do recente chumbo do respectivo orçamento. Pedro Marques, o rosto mais visível do ZPT, José Pedro Vasconcelos, ex-presidente da Assembleia de Freguesia, e Joaquim Paulo Ricas, vogal dos independentes, naquela união de freguesias, reafirmaram anteriores posições assumidas em relação à forma como a Junta tem sido gerida, em particular quanto à falta de diálogo por parte do presidente Augusto Barros, lamentaram. Pedro Marques, por exemplo, começou então por justificar a realização desta conferência de imprensa, sublinhando que a mesma só iria incidir sobre o processo relativo à Junta de Freguesia Urbana, nomeadamente às recentes Assembleias de Freguesia. Dizer que a nossa posição hoje aqui é puramente institucional, ou seja, o assunto que vamos abordar é único e exclusivamente o que se passou na Junta de Freguesia Urbana neste neste princípio de ano e com as Assembleias Gerais que tiveram como base, uma que não se realizou, o orçamento da Junta Urbana. E depois de os partidos que estão na Junta terem abordado a questão, terem falado, terem dito aquilo que entenderam, nós não reagimos a isso, nem vamos reagir. O que nós vamos é hoje aqui, por um lado, comunicar algo que se passou e para nós é grave e que levou à admissão do José Pedro Vasconcelos, e também abordar a questão do orçamento e os motivos que levaram a que, na Junta Urbana, os nossos representantes, quer o José Pedro Vasconcelos, quer o Joaquim Paulo Ricas, quer também a Alicia, quando estive presente, tivessem tomado a posição que tomaram. Por outro lado, também notar que nós nunca fazemos juízos pessoais, nem sequer as nossas situações que são políticas têm nada de pessoal. Embora muitas vezes haja consequências, ou pode haver consequências a nível pessoal. Por sua vez, José Pedro Vasconcelos, ex-presidente da Assembleia de Freguesia, recuou no tempo para então dar conta daquilo que, no seu entender, conduziu a esta polémica. Esclareço que pedi a admissão do presidente da Assembleia de Freguesia, da União de Freguesias de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, devido a irregularidades e ilegalidades que considerei graves praticadas pelo Sr. Presidente da União de Freguesias, Sr. Augusto Barros. Envidei diversos esforços para evitar chegar ao ponto de ruptura. No entanto, não houve solidariedade por parte dos secretários da mesa da Assembleia de Freguesia, todos membros do PS. Tal atitude reforçou ainda mais a necessidade de clareza e transparência que conduziu ao meu pedido de demissão. Uma das irregularidades teve a ver com o facto do acordo com o CTT ter sido aprovado em Assembleia de Freguesia com o meu voto de qualidade, tendo em conta a palavra dada pelo Sr. Presidente da Junta, que antes de terminar os 6 meses, prazo de renovação do acordo, apresentaria, em sede da Assembleia de Freguesia, um relatório e contas desse mesmo documento, comprometendo-se também a enviar, conforme a lei obriga, o referido acordo para o Tribunal de Contas, compromissos estes que nunca foram cumpridos. Posteriormente, o Sr. Presidente da Junta enviou-me um ofício datado 12 de fevereiro de 2016, solicitando a marcação de uma sessão da Assembleia de Freguesia extraordinária para discussão e votação do orçamento para 2016, pelo que marquei de imediato a referida sessão para 24 de fevereiro de 2016, conforme combinado com o Sr. Presidente da Junta. No início dos trabalhos da Assembleia de Freguesia, entregou-me uma deliberação da Junta de Freguesia, como lhe tinha solicitado, pois é obrigatório por lei para marcação de Assembleias Extraordinárias. Aconteceu, no entanto, que em nenhuma das reuniões da Junta de Freguesia que se tinha realizado, este assunto fez parte da ordem de trabalhos. Nem tal deliberação consta de nenhuma ata. Aliás, quando a referida deliberação entregue pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia foi lida na Assembleia, o vogal, o Sr. Joaquim Paulo Ricas, interveio de imediato, informando que tal deliberação não existia, o que se comprovou, devido a este assunto nunca ter constado na ordem de trabalhos por via disso, também não constar, como é óbvio, em nenhuma ata.
Perante tais factos, não me resta outra alternativa que não fosse demitir-me, pois não podia compactuar com este estado de coisas, de tal modo graves. Como seja o Sr. Presidente da Junta de Freguesia inventar uma deliberação, em que mencionava que a mesma tinha sido aprovada por unanimidade. Trata-se, na realidade, de uma situação muito grave e de uma deliberação inexistente. Atendendo aos factos, sendo eu à data ainda presente à Assembleia de Freguesia, só me restava afastar-me do cargo, demitido-me. Registro então também para as palavras de Joaquim Paulo Ricas, ele que é vogal dos independentes na Junta Urbana de Tomar, que recordou a primeira vez com que foi confrontado com a proposta de orçamento. A primeira vez que eu fui confrontado ou que fui posto perante o orçamento foi numa reunião tratada e convocada à base naquilo que é o Estatuto da Oposição. Ora bem, isto é bizarro, sendo eu executivo, fui chamado apenas para ver o orçamento numa reunião convocada para fazer face àquilo que é o Estatuto da Oposição. Ora bem, posteriormente tomei a minha posição em consciência por várias razões também já apresentadas, nomeadamente essa de não o ter ajudado a construir, mas também outras, nomeadamente aquilo que diz respeito àquilo que é a área social que eu geria na altura, ou como estava distribuída, e que não achava devidamente tratada. Também aquilo que é, e que o Zé Pedro Vasconcelos já referiu, aquilo que é o problema com os CTT, e sobre isso deve dizer-se o seguinte. Logo na primeira reunião ordinária deste ano, a 14 de janeiro, entreguei em sede de executivo uma proposta para correção ou alteração daquilo que é o contrato com os CTT. Essa proposta, quando foi apresentada, foi decidido, isso pode ser facilmente comprovado nas atas, que elas são públicas, são atas de reuniões públicas, logo são atas públicas. O Sr. Augusto, na reunião seguinte, não pôs essa proposta à discussão. O que fez? Retirou dela uma carta com aquilo que nós propunhamos e enviou à diretora regional dos Correios. Ou seja, por um lado, e em primeiro lugar, o Sr. Augusto não coloca à discussão as propostas que são aproveitadas ou que são apresentadas democraticamente. Depois, apodera-se de sugestões e apresenta-as como suas. E, finalmente, porque propôs à senhora diretora dos CTT do Centro aquilo que nós propunhamos, portanto, implicitamente, o Sr. Augusto deve considerar que o contrato com os CTT deve ser revisto, ou terminado, ou pelo menos discutido. E, portanto, são todas estas razões que nos levaram a que não dessemos o nosso sim ao orçamento, mas convém tomar nota de que o orçamento saiu do Executivo aprovado, ou seja, ele saiu com 4 votos a favor do PS e da CDU e só o meu foi contra. Portanto, se depois, em outras instâncias, o orçamento não foi aprovado, penso que isto é a democracia a funcionar e acabou. O nosso voto foi o que foi, em sede de Executivo ele saiu aprovado. Depois, a entrega da área social. O Sr. Augusto continua a dizer que nunca retirou a área social ao vogal dos independentes. Ora bem, eu penso que os senhores estiveram na conferência que o PS e a CDU deram, onde eles retiraram a confiança política aos independentes, nomeadamente ao vogal e aos independentes no geral, pelo acordo ou princípio de entendimento que houve para a viabilização da Junta. Ora bem, é público, os senhores estiveram lá, ele disse tirar a confiança política aos independentes, o que implica a retirada da área social. Ora bem, eu penso que já por aqui não é preciso mais. Mas houve mais. O Sr. Augusto, nessa reunião, apresentou
na sua informação escrita, a dizer que iria assumir a área social. Portanto, a partir daí, eu, porque me ensinaram a ser uma pessoa educada, entreguei-lhe o pelouro por uma razão. Foi ou é uma matéria da sua responsabilidade, ele distribui-o se quer, distribuiu porque quis, retirou-me, eu entreguei. Penso que isto é tão claro quanto a água. Portanto, em vez de andar, por vezes, aí a fazer assim demagogia barata e simples, penso que seria melhor, se calhar, tentar conversar um pouco mais, porque também deve dizer-se que desde dezembro, quando o orçamento foi pela primeira vez à reunião da Junta, nunca mais fui chamado para ajudar a alterar algo no mesmo, unicamente e só e sempre em sede de reunião do Executivo. Não fui chamado mais vezes nenhuma para conversar, vamos lá conversar sobre isto, aquilo, vamos alterar isto. Não. Em sede de reunião da Junta, vamos lá, está aqui, vamos votar outra vez. Pronto.